Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e saiba que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode contribuir com as produções através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar a sua pergunta, sua dúvida sobre Harry Potter, sobre o mundo bruxo, aqui no QR Code que aparece na tela ou o link da descrição. Em sua busca pela imortalidade, Lord Voldemort ultrapassou muitos limites da magia, fragmentando sua alma e a encerrando em objetos e um ser que ele considerava importantes. Suas Horcruxes eram o que prendiam ele à vida, mesmo se o seu corpo fosse atacado de forma letal. Sem dúvidas, a mais interessante escolha de Voldemort foi transformar Nagini em um receptáculo para parte de sua alma. Afinal, diferente das outras Horcruxes, Nagini era um ser vivo, uma serpente. Só isso já mostra o vínculo muito profundo de Voldemort com Nagini. Afinal, escolher colocar parte de sua alma em um ser vivo é uma escolha bem curiosa. Mas Nagini nem sempre foi uma serpente. E hoje nós vamos mergulhar através de sua origem e história até o seu último dia. Nascida por volta de 1900 em algum lugar da Indonésia, pouco se sabe sobre sua origem, infância e juventude. Mas tudo indica que Nagini era uma espécie de pária para a comunidade bruxa local. Sofria discriminação e preconceito por sua condição, muito similar ao que acontece com pessoas que sofrem de licantropia. Nagini sofria de uma maldição de sangue que atinge somente mulheres e é passada de mãe para filha. Essa maldição fazia com que a vítima se transformasse todas as noites no momento de dormir em uma fera. No caso de Nagini, ela se transformava em uma serpente. As portadoras dessa maldição eram conhecidas como maledictos e em algum momento de sua vida acabavam se transformando de maneira permanente, sem controle algum e sem a possibilidade de retornar à sua forma humana. Em algum momento da sua vida, em torno dos seus 20 e poucos anos, Nagini se junta ao Circo Arcanus, um circo bruxo comandado por Iskender, que apresentava seres e criaturas mágicas como tipos de aberrações. Não se sabe se o Iskender capturou ou sequestrou Nagini, ou simplesmente acabou ludibriando ela de alguma forma, oferecendo trabalho, mas o fato é que Nagini se tornou basicamente uma propriedade de Iskender. No ano de 1927, Nagini estava em Paris com o circo, onde era mantida presa e forçada a se transformar em apresentações. Cansada de maus tratos e exploração, depois de se envolver com um jovem que veio foragido dos Estados Unidos e buscou refúgio no circo, Nagini acaba planejando fugir com ele. Então, durante uma de suas apresentações, em setembro de 1927, Credence cria uma distração e Nagini, transformada em serpente, ataca Iskender, causando um grande tumulto no circo e fazendo com que batessem em retirada para não chamar a atenção de autoridades. Uma vez livre, porém sem rumo, Nagini tenta ajudar Credence a descobrir sua verdadeira origem, já que tudo que o jovem sabia é que viera de uma família adotiva de trouxas. Juntos, Nagini e Credence conseguem localizar Irma Dugard, uma meio-elfa cujo nome constava no documento de adoção de Credence. Acreditando ser sua mãe, Credence, com Nagini, vão até a casa de Irma Dugard. Ali, a história de Credence fica um pouco mais confusa. Irma Dugard conta parte da história de Credence, mas antes que pudesse revelar qualquer informação mais valiosa, acaba sendo morta. Nagini é atacada por Grimson e impedida de agir, de ajudar de alguma forma. Obcecado em saber sua origem, Credence acaba caindo em uma armadilha de Gellert Grindelwald e Nagini o acompanha, porque além de estar envolvida com ele, ela queria de fato ajudá-lo. Uma vez no local, a história de Credence acaba ficando ainda mais confusa e Credence não consegue nenhuma resposta sobre seu passado, o que deixa ele tentado a seguir Grindelwald por acreditar que o bruxo sabia sua origem. Mas Nagini fica contra isso, porque desde o primeiro momento ela não queria estar ali. Ela sabia que aquelas pessoas, bruxos puro sangue, poderiam ser bastante cruéis com gente como ela e Credence, que era um obscurial. Nagini tenta convencer Credence a ir embora, alegando que Grindelwald poderia até saber sua origem, mas não sabia quem ele era, porque isso eram coisas diferentes. Porém, Credence não dá ouvidos a ela,
se junta ao Grindelwald e Nagini sobrevive por pouco ao ataque do Bruxo das Trevas quando é salva da maldição Protego Diabólica por Yusuf Kama. A partir deste momento, os passos de Nagini são completamente desconhecidos. A única coisa que podemos afirmar com certeza é que em algum momento depois destes acontecimentos, ela sofreu a transformação definitiva em serpente e se refugiou em florestas da Albânia. Provavelmente, eu acredito que Nagini acabou se isolando devido à sua condição antes de sofrer essa transformação definitiva, indo embora de Paris, talvez indo direto para a Albânia e tenha ido morar em algum local longe das pessoas. Só que com o passar do tempo, as transformações foram piorando, ficando mais longas e ela perdendo cada vez mais a sua essência humana até ser transformada definitivamente. Então, em algum momento do verão de 1994, Nagini é atraída por uma sombra misteriosa na floresta da Albânia. Ela foi possuída por essa sombra que usou o seu corpo para se alimentar. Seu caminho acabava de cruzar com o de Lord Voldemort. Voldemort percebeu imediatamente que aquela serpente que ele havia possuído era diferente de qualquer outra, porque todos os animais que ele havia possuído não resistiam por muito tempo a essa possessão, acabavam morrendo, mas ele percebeu que era uma serpente forte, inteligente, muito mais do que qualquer outra, e suportava a sua possessão. E por algum motivo, Nagini, que outrora fora assustada, perseguida, maltratada, abusada, desenvolveu uma ligação profunda com o que restara de Lord Voldemort. Talvez por não ter sobrado muito de sua essência humana naquela forma, ou talvez por ter sido seduzida pelo poder de persuasão de Voldemort depois de quase 70 anos vivendo numa floresta, o fato é que seus caminhos se cruzaram e Nagini se tornaria uma peça importante na história de Voldemort. Ainda no ano de 1994, quando Voldemort já tinha perdido qualquer esperança de obter ajuda de alguns de seus seguidores antigos, Pedro Pettigrew, depois de ser descoberto e desmascarado, vai ao encontro de seu mestre, sabendo que esse seria o melhor jeito de se manter protegido. Rabicho viaja para a Albânia e depois de dias, cansado e faminto, ele decide parar em uma estalagem onde dá de cara com ninguém menos que Bertha Jorkins, uma funcionária do Ministério da Magia que havia estudado na mesma época que ele em Hogwarts. Mesmo Bertha reconhecendo Pedro Pettigrew, ele consegue persuadi-la para acompanhá-lo e então ele a neutraliza, levando-a até o local onde Voldemort estava escondido. Ao torturar Bertha Jorkins, Voldemort ficou surpreso em descobrir que ela havia sido vítima de um forte feitiço de memória. Então, ao quebrar esse feitiço, Voldemort obtém informações muito importantes, muito valiosas, de que um de seus seguidores mais fiéis estaria vivo e então começa a planejar uma forma de resgatá-lo. Além do resgate do antigo Comensal da Morte, Voldemort planeja também utilizar o sangue de Harry Potter para retomar a sua forma humana. Depois de torturar Bertha Jorkins, Voldemort decide matá-la e utiliza a sua morte para transformar Nagini no que ele acreditava ser a sua sexta Horcrux. Então o Lorde das Trevas encerra parte de sua alma naquela serpente, que agora, além de dividir um vínculo profundo com ele, abrigava uma parte viva do Bruxo das Trevas em seu próprio ser. Como Nagini era uma serpente diferente por já ter sido uma mulher, isso afetava também as propriedades mágicas que ela tinha. Foi utilizando o veneno que ela produzia, misturado a sangue de unicórnio e alguns outros feitiços criados pelo Voldemort, que ele conseguiu aquela forma de corpo rudimentar. Só que era uma forma fraca e Voldemort precisava ser alimentado em um pequeno intervalo com essa mistura que continha o veneno da Nagini. E para isso ele ordenava que Rabicho ordenhasse a cobra, uma coisa que ele não gostava nem um pouco. Uma vez abrigados na antiga casa dos Riddle, Nagini rondava pela propriedade e uma noite, ao voltar ao aposento em que Voldemort e Rabicho estavam, Nagini viu que o velho jardineiro trouxa Franco Bryce escutava na porta cada palavra que Rabicho e Voldemort diziam. Ela entra no aposento e conta isso a Voldemort, que convida o trouxa a entrar e o mata. O corpo de Franco Bryce provavelmente foi devorado por Nagini. Como Nagini possuía um vínculo muito forte com Voldemort, além de agora abrigar parte da alma do Bruxo das Trevas, eles ficavam muito tempo juntos, praticamente o tempo todo. E quando ele tem sucesso ao retomar a sua forma humana lá no cemitério, depois de todo o plano dar certo, Voldemort promete que Nagini poderia devorar o cadáver de Harry Potter.
mas isso não acontece porque Harry consegue escapar. Nagini não era apenas uma fiel companheira de Voldemort, não era somente uma Horcrux, mas ela também fazia missões para Voldemort. Nagini invadiu o Ministério da Magia, possuída pelo Bruxo das Trevas, na tentativa de obter a profecia no Departamento de Mistérios. Só que ela tem o caminho impedido por Arthur Weasley, que é atacado por ela e quase é morto. Ele sobreviveu por muito pouco, graças à conexão de Voldemort com Harry, que se estendeu a Nagini quando Voldemort dominava a mente da cobra. Assim, o Sr. Weasley pôde ser resgatado porque Harry presenciou o ataque, mas ele passou dias e dias no hospital porque o veneno da Nagini era muito potente e impedia os ferimentos de cicatrizarem, impedia o sangue de coagular, fazendo com que o Arthur perdesse muito sangue. Inclusive, eles tentaram utilizar um método trouxa da medicina de dar pontos, só que o veneno derretia esses pontos. Mas por sorte, eles conseguiram encontrar um antídoto e o Sr. Weasley acabou sendo salvo. Essa foi a primeira indicação de uma ligação mais profunda entre Voldemort e Nagini, tendo a capacidade de compartilhar pensamentos e se conectar com Harry, o que não passou batido por Dumbledore, que imediatamente começou a suspeitar que Nagini era uma Horcrux. Em 1997, na mansão dos Malfoy, que passou a ser usado como quartel-general de Voldemort e dos Comensais, Nagini ficava ao lado de Voldemort, e sua presença deixava os Comensais da Morte bem incomodados, porque eles morriam de medo dela. E ela parecia também não gostar nem um pouco deles, porque quando eles faziam muito barulho, ou quando eles ficavam agitados, isso a incomodava. E em meio às zombarias da família Malfoy, Nagini ficou muito incomodada, dizendo isso a Voldemort de uma forma que, claro, só ele conseguia entender, porque só ele era o fidioglota, e então Voldemort ordena que todos façam silêncio, porque o bem-estar da Nagini era muito mais importante pro Voldemort do que qualquer outra pessoa que estivesse ali. Aliás, a Nagini é o único ser vivo que Voldemort teve um vínculo como esse. Nessa ocasião, a professora de estudo dos trouxas em Hogwarts, Charity Burbage, foi assassinada por Voldemort, e o seu corpo serviu de jantar para Nagini. Como Voldemort sabia que seus Comensais da Morte tinham medo dele e de Nagini, ele utilizava a serpente para intimidá-los, como por exemplo, quando ele ofereceu ao Roll e ao Dolohov se eles preferiam ser torturados ou serem devorados por Nagini depois de deixarem Harry Potter escapar. Ambos, obviamente, escolheram ser torturados. Foi no auge da Segunda Guerra Bruxa, com o Ministério da Magia tomado e Harry Potter sendo procurado número 1, que Nagini foi colocada em um posto de serviço extremamente importante. Bathilda Bagshot, a historiadora mágica mais importante do século XX, que morava em Godric's Hollow, foi assassinada e, através de uma magia das trevas altamente complexa e desconhecida, Nagini foi colocada dentro do corpo do cadáver de Bathilda Bagshot, tendo a capacidade de controlá-lo como uma espécie de marionete. E dessa forma, disfarçada, ela conseguiu identificar Harry e Hermione em Godric's Hollow embaixo da capa de invisibilidade, não porque estava vendo eles, mas porque cobras conseguem sentir outros seres através da temperatura. Assim, dentro do cadáver de Bathilda, ela encontra Harry e Hermione e os atrai para uma armadilha. Nessa ocasião, ela se revela quando consegue separar Harry de Hermione, se enrola no corpo dele e se comunica com Voldemort, além de morder o Harry. Mas Harry e Hermione conseguem escapar por um triz de Voldemort. Foi somente no dia 1º de maio de 1998 que Voldemort, ao descobrir que Harry estava caçando suas Horcruxes, de alguma forma havia descoberto o seu segredo, tira Nagini de todas as missões e a protege em uma espécie de bolha mágica para que ela não corra nenhum risco de ser atacada, fazendo ela ficar 100% do tempo com ele. O último grande feito de Nagini foi em 2 de maio de 1998, quando Voldemort convoca Snape para ir até ele e utiliza Nagini para matá-lo. Nagini crava suas presas no pescoço de Snape e o diretor de Hogwarts agoniza até a morte. Quando Voldemort acreditou que Harry estava morto depois de atacá-lo na floresta, então ele tira Nagini dessa proteção porque julgava que isso não era mais necessário. Nagini se enrola no ombro de Voldemort e junto com ele vai até o castelo de Hogwarts, onde o corpo, aparentemente morto de Harry, é colocado diante daqueles que resistiam contra Voldemort. Naquele momento, Neville Longbottom enfrenta Voldemort, que prende o chapéu seletor na cabeça dele, fazendo-o pegar fogo
dizendo que todas as outras casas seriam banidas e somente a Sonserina continuaria a existir, e que aquele era o exemplo do que aconteceria com pessoas que o desafiassem. Os centauros, que até então estavam neutros nessa luta, vêm da floresta e atacam comensais da morte, junto com outras criaturas, o que reacende a batalha, e nessa confusão, Neville consegue tirar a espada de Godric Gryffindor de dentro do chapéu que pegava fogo na sua cabeça, e com um único golpe, ele acaba decapitando Nagini. E esse foi o fim daquela que já havia sido uma mulher com um coração bondoso, assustada, menosprezada, abusada, que se transformou em uma fera sanguinária capaz de matar qualquer um que seu mestre ordenasse. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Cara, eu queria muito saber mais da Nagini, esse intervalo de quase 70 anos de Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald pra ela em Harry Potter. Eu queria muito ver mais disso, mas assim, nos privaram disso porque cortaram ela completamente de Segredos de Dumbledore. Colocaram a personagem no segundo filme e no terceiro filme simplesmente fingiram que não tinha acontecido, simplesmente tiraram ela dali, sabe? Cara, eu fico incomodado com isso, eu queria muito saber qual foi o que aconteceu nessa lacuna de tempo. Enfim, mas essa foi a cronologia de Nagini, pelo menos o que nós sabemos dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, assim se fecha a cronologia das 6 Horcruxes, pelo menos as que o Voldemort acreditava ter feito. Ainda tem o Harry, mas o Harry não é um Horcrux intencional, então acredito que o episódio mais adequado seria uma história completa do Harry Potter. Portanto, este é o último episódio deste quadro. Muito obrigado a quem acompanhou, muito obrigado você que curtiu, muito obrigado você que comentou. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.